Na página 227, vamos começar observando o desafio que Rodrigo propôs. Aqui nós temos algumas peças de dominó. Então, nós precisamos descobrir qual é a quantidade que está aqui escondida. Então, vamos pela lógica. Vamos pensar. Que quantidade será essa? Nesse daqui, temos 3 e 4. Nesse temos 4 e 5. Nesse temos 2 e 3. Aqui temos 1 e 2. Por essas peças aqui, nós podemos perceber que está tendo uma sequência na quantidade apresentada. 3, qual é a sequência? 4. 4, qual é a sequência? 5. 2, qual é a quantidade que vem logo após o 2? 3. Depois de 1, 2. Então, qual é a pontuação que está sendo apresentada aqui antes do 6? Muitas informações chegam até nós todos os dias, através de diferentes meios de comunicação. E é muito importante que cada um de nós procure interpretar as informações que recebemos ou que acessamos, seja pelo celular, seja um noticiário pela TV, seja uma revista ou um jornal impresso. O importante é nós analisarmos todas as informações que recebemos. E é o que vamos fazer agora, analisar a informação que essa tirinha está nos transmitindo. Primeiro vamos observar a imagem. Tem um homem com um machado, tem aqui o Chico Bento apontando para a placa escrito proibido caçar, e tem aqui um monte de árvores amedrontadas. Então, quando nós lemos aqui proibido caçar o quê? No caso, está indicando que o desmatamento é proibido. E o Chico Bento está aqui chamando a atenção do lenhador. Na página 229, nós temos aqui uma série de imagens apresentando diferentes esportes e uma pesquisa feita para a construção de um gráfico. E esse gráfico vai apresentar esportes preferidos por pessoas que foram entrevistadas. E vocês, logo abaixo, poderão marcar aí, se vocês tivessem que escolher um esporte preferido, qual seria? Então, a partir da pesquisa de preferência por modalidade esportiva, foi construído um gráfico. Vamos ao título do gráfico: Preferência de modalidade esportiva. Aqui nós podemos observar que cada modalidade teve uma determinada votação, ou seja, um número de pessoas que escolheram essa determinada modalidade. Futebol, 29, tênis de mesa, 44, handebol, 16, basquetebol, 28 e voleibol, 32. Aqui indica a quantidade de alunos que votou em cada uma dessas modalidades. Observando esse gráfico, tem como nós sabermos qual a quantidade de alunos que participou da pesquisa? Sim, basta nós adicionarmos
a quantidade de alunos por modalidade esportiva. 29 mais 44 mais 16 mais 28 mais 32. Observando aqui esse mesmo gráfico, qual foi a modalidade esportiva que teve maior preferência entre os alunos? O tênis de mesa. E qual é a que teve menos opções, ou melhor, que foi menos escolhida pelos alunos? O handball. Agora, temos um outro gráfico. Observem que o outro gráfico, ele foi um gráfico de barras. E esse gráfico aqui é o que nós vamos chamar de gráfico de setores. Terceiro ano, uso de óculos, é o título desse gráfico. Podemos notar que ele está dividido em cores. O lilás indica a quantidade de alunos que usam óculos e o laranja a quantidade de alunos que não usam óculos. Observando aqui a parte que cada uma dessas cores ocupa, nós podemos perceber que a maioria dos alunos do terceiro ano não usam óculos. Na questão 2, vocês vão escolher o gráfico que representa a turma de vocês, observando qual é a cor que indica se usam óculos e qual é a cor que indica que não usam óculos. E aí, no terceiro ano A e no terceiro ano B, a maioria dos alunos usa óculos ou não usa óculos? Na questão 3, nós temos um outro gráfico de barras, dessa vez analisando o lanche da escola. Esses números aqui indicam a quantidade de pessoas que responderam, que escolheram as opções ruim, regular, bom ou ótimo, que são os conceitos. Então, vamos começar analisando aqui. Ruim, 15 pessoas. Então, aqui onde vem número de opiniões, nós vamos preencher com número 15. Regular, 25 pessoas identificaram o lanche como regular. Então, aqui vem o número 25. E assim vocês farão com bom e ótimo. Depois, nós vamos ter um outro gráfico que foi construído para divulgar o resultado. Ao lado, vocês vão preencher a legenda indicando as cores. Por exemplo, verde. Verde significa que o lanche é bom, que o lanche é ruim, que é ótimo, que é regular. O que indica a cor laranja? Vocês vão estar escrevendo os conceitos propostos no gráfico relacionados com as cores. Na questão 4, nós temos um gráfico de colunas. Vamos fazer a leitura do título. Temperatura média durante o primeiro semestre de 2016 no município de Bagé, Rio Grande do Sul. Então, aqui nós temos a temperatura e aqui nós temos os meses de janeiro a junho. Observando aqui essas diferentes temperaturas desse município, a temperatura média do primeiro semestre, nós vamos identificar qual foi a temperatura média mais baixa. Observando aqui as colunas, nós podemos notar que foi no mês de junho, 13 graus Celsius. E qual foi a temperatura média em abril? Em abril, nós temos aqui 20 graus Celsius. E quais foram os meses que apresentaram temperatura acima de 20 graus?
Nós temos o mês de março, o mês de fevereiro e também o mês de janeiro. Na questão número 5, nós temos uma atividade que é de resposta oral. Eu vou falar com vocês sobre ela e depois vocês continuarão essa conversa com o ajudante de tarefas. Então vamos lá. A diretora de uma escola fez um levantamento das faltas dos alunos ao longo dos últimos meses do ano. Ela elaborou então o seguinte gráfico de linhas: faltas nos últimos meses do ano. Então, vamos observar esse gráfico de linhas. Aqui de 15, ele foi para 25, ele subiu. De agosto para setembro, subiu. Ou seja, indica que o número de faltas, ele cresceu. Só que depois essa linha vem descendo. Até novembro ela desceu. Olha aqui, ela desceu em outubro, nós temos um ponto aqui indicando que voltou para 15. Depois ela caiu um pouco mais até novembro, chegando a 5, que é o número de faltas. E em dezembro já chegou no 0, ou seja, já não teve mais faltas em dezembro. Então, um gráfico de linhas, ele é usado para controlar alterações ao longo do tempo. E isso facilita a identificação de tendências, ou seja, se aumenta, se diminui, se permanece inalterado, ou seja, se a linha vai permanecer numa mesma posição. Então, aqui nós podemos perceber que de agosto a setembro houve um aumento no número de faltas e que a partir de setembro o número de faltas foi diminuindo até dezembro, em que não houve mais faltas.